Shalom, meus irmãos. Então, esse vídeo de hoje eu irei mostrar o porquê do pré-tribulacionismo, da crença de que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, não é bíblico. E para isso, precisamos entender a origem e a raiz dessa doutrina. A doutrina pré-tribulacionista, que defende o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tem origem na escola do dispensacionalismo, que teve forte influência do sionismo, popularizada no século XIX por John Nelson Darby, um líder do movimento dos irmãos Plymouth. Essa doutrina enfatiza a iminência do arrebatamento, a separação entre Israel e a igreja, o sionismo aí, e a ideia de que a igreja será poupada da ira divina durante a tribulação. O pré-tribulacionismo, como uma doutrina específica, tem raízes no dispensacionalismo, um sistema de interpretação bíblica que divide a história da humanidade em diferentes dispensações ou períodos. Precisamos entender primeiramente o que é o sionismo e que ele teve forte influência nas igrejas evangélicas e até hoje, principalmente no cristianismo evangélico, onde é conhecido como sionismo cristão. Esse movimento defende o apoio ao Estado de Israel e acredita que o retorno dos judeus à Terra Santa é uma profecia bíblica que está prestes a se cumprir. E, inclusive, o movimento sionista teve forte investimento da família Rothschilds. Os Rothschilds são os banqueiros do mundo, uma das principais famílias, uma família Illuminati em si, que é composta por judeus, sionistas. E quando estudamos também da descendência caimita, sabemos quem são essas pessoas. Esse movimento foi criado pelos poderosos do mundo, pelos Illuminatis, pelos banqueiros do mundo. E entrou dentro das igrejas. Essa visão materialista, sionista e maçônica. Ela é predominante nas igrejas do dispensacionalismo, que primeiro influenciou a igreja americana dos Estados Unidos e veio aqui para o Brasil um tempo depois. O sionismo cristão tem ganhado força em alguns segmentos evangélicos, principalmente entre pentecostais e neopentecostais. O pré-tribulacionismo em si tem também influência, ganhou força com as visões de uma menina de 15 anos de idade chamada Margaret MacDonald, a qual teve um papel importante na difusão da doutrina pré-tribulacionista, embora não tenha sido a sua origem. A Margaret MacDonald teve uma visão na qual via crentes sendo arrebatados para o céu antes da tribulação, e as suas escritas sobre o tema contribuíram para a popularização dessa ideia entre alguns cristãos. E essas escritas lembram muito também as de Ellen White, das visões de Ellen White, segundo os adventistas, né? A doutrina pré-tribulacionista que sustenta o arrebatamento, o ato de Cristo levar os crentes para o céu, ocorre antes da tribulação, não foi inventada por ela. Ela foi um produto do movimento dos irmãos Plymouth, e em particular de John Nelson Darby. Inclusive, dizem até que o próprio Darby era maçom. Outra questão a se abrir. Visões de Margaret MacDonald. As visões de Margaret MacDonald, que descreviam o arrebatamento antes da tribulação, foram um elemento importante na disseminação da doutrina, especialmente entre certos grupos cristãos que se sentiam inspirados pela sua mensagem. É igual ao Ellen White com os adventistas. Enfim, meus irmãos, é uma doutrina nova que se iniciou no século XIX, influenciada por visões de um adolescente, influenciada pelo sionismo, influenciada pela maçonaria e influenciada pelo materialismo, que os três andam juntos. Mas quando vamos para a Bíblia, e o entendimento da igreja primitiva em si, vemos o seguinte: Mateus 24, do 27 ao 31. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, o período do Armagedon da batalha final. E logo depois da aflição naqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu ou do firmamento,
e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vai ser com muito barulho e alarido, meus irmãos, a vinda do Messias. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, será apenas uma vinda, meus irmãos, e no final da tribulação. 1 Tessalonicenses 4, 14, 17. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ó, o que eu falei antes, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Mestre. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que ficaram vivos serão arrebatados, mediante a última trombeta, meus irmãos. Mateus 24, 9 ao 13. As perseguições aí que precisamos sofrer. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros. É aí que fala que o amor de muitos esfriará. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, gente que estipula a data de arrebatamento aí, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele, meus irmãos, que lutar, que não desistir, que perseverar, que se manter até o fim, esse será salvo, esse será aprovado. Esse mundo é uma prova, meus irmãos, e precisamos passar por testes. Mateus 10, 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Ora, Paulo falando, ora, irmãos, rogamo-vos, pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Gente que vive estipulando data de arrebatamento aí é um falso profeta, está fazendo falsa profecia. Não devemos nos perturbar com isso. Por quê? De maneira nenhuma ninguém vos engane, porque não será assim, ou seja, não ocorrerá sem que antes venha a apostasia total e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse filho da perdição é o que, João? O próprio anticristo, o antimessias, o antimachia, o filho de Satanás, que vai vir para a terra governar. Será o líder mundial. E a vinda do Messias não ocorrerá, o arrebatamento não ocorrerá sem que antes venha o anticristo. O anticristo vai se revelar primeiro, para depois o Messias vir, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, mediante a última trombeta, ou seja, no final da tribulação, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos mediante a última trombeta.
Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Não existe terceira, nem quarta, nem quinta, é segunda vez. Primeiro ele veio oferecer-se como expiação. E depois vai vir outra vez, uma segunda vez sem pecado e aos que esperam para a salvação. Não existe, meus irmãos, duas vindas, muito menos um rapto antes da tribulação. É mediante a última trombeta que nós seremos arrebatados e encontraremos com o Mestre nas nuvens. Simples, meus irmãos. Apocalipse 7, 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem perseverar até o fim será salvo. Estão entendendo o paralelismo? Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Meus irmãos, a vinda do Messias será com muito barulho, muito alarido, semelhante a sons de relâmpago, de trovões, e todo olho, todos os quatro cantos da terra, do plano terrestre, verão ele. E ele justamente vai jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, derrotar os seguidores da besta e salvar os que são dele, os que perseveraram até o fim. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá, ou seja, ser preso. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência ou a perseverança e a fé dos santos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio livro de Enoque também relata os últimos dias. Vamos aqui para o capítulo 104. Capítulo 104. 104, tá difícil de achar aqui, né? Vamos lá. 104. Capítulo 100, na verdade. Aqui. Então, dentre esses anjos santos, ele estabelecerá guardas sobre todos os justos e santos, para que os protejam como a pupila dos olhos, até que tenha eliminado toda a maldade e todo o pecado, mesmo que os justos durmam um longo sono. Olha o paralelismo aí da perseverança dos santos, dos mártires da tribulação, que Apocalipse fala. Nada precisam temer. Então os filhos da terra olharão para o sábio e se convencerão, e entenderão todas as palavras desse livro. Reconhecerão que a sua riqueza não poderá salvá-los na hora da sua perdição pelos pecados cometidos. Ai de vós, pecadores, no dia da grande angústia, vós que castigais e queimais os justos, sereis castigados pelas vossas obras. Ai de vós, duros de coração, porque estardes sempre atentos em conceber o mal. Por isso sereis acometidos de pavor e ninguém vos prestará ajuda. Ai de vós, pecadores, pois havereis de arder no fogo crepitante por causa das palavras da vossa boca e por causa das obras das vossas mãos, praticadas na impiedade. Tende certeza de que ele escrutará os vossos pecados por intermédio dos anjos do céu, do sol, da lua e das estrelas, porque fizestes acontecer o julgamento dos justos sobre a terra. Ele então convocará as nuvens, o orvalho e a chuva para testemunharem contra vós os eventos cósmicos do Apocalipse. Todos eles serão retidos, para não descerem sobre vós, e assim serão vos lembrem vossos pecados. Daí então presentes a chuva, para que ela não se retenha e continue a cair sobre vós. Presenteai o orvalho, para verdes se ele esparze após receber de vós o ouro e prata. Quando, naqueles dias,
vos atacarem a geada e a neve com o seu frio, e as tempestades de neve com as suas calamidades, não tereis como resistir-lhes. Ai de vós, pecadores. E aqui justamente um paralelismo com os mártires da tribulação. Mesmo que os justos durmam um longo sono, nada precisam temer, porque foram aprovados no teste. É como eu falo, esse mundo, meus irmãos, é um campo de provas. A doutrina sionista maçônica do dispensacionalismo, que se fundou, se infiltrou dentro das igrejas, ela tem feito dormir muitos irmãos, muitas pessoas, porque pensam que o rapto será antes da ira de Deus. Sim, Deus vai nos proteger. Nós seremos poupados da ira divina, do juízo divino. Porque Apocalipse 3:10, que muitos usam para dizer que vai ser antes, na verdade ali está falando justamente que Deus vai proteger a gente nesse período, da hora da tribulação, do seu juízo divino. Mas as perseguições é necessário sofrer. A questão sionista, meus irmãos, que Jesus vai vir sentar aqui num reino terreno, é totalmente antibíblico, meus irmãos. O reino dele será eterno, não será aqui nessa terra. Essa terra está destinada ao fogo. As escrituras falam isso. E aqui, para reflexão, para a gente, como os apóstolos foram mortos? Decapitados, queimados, crucificados. A igreja primitiva, muitos foram mortos por leões nas arenas. E por que nós, que não temos nem 20% da devoção que essas pessoas tinham, seremos poupados? Pense bem, meus irmãos. Se os próprios profetas, se Isaías, que foi cerrado ao meio, não foram poupados, nem o próprio filho do Pai, nem o próprio Messias foi poupado de dor e sofrimento, quem dirá nós, meus irmãos? Quem dirá nós? É necessário passarmos por provas. E aí eu pergunto, e isso serve para mim também. Será que eu e será que você está disposto? Está convicto? Está seguro? Tem certeza? Está disposto a morrer por Cristo? Fica a reflexão. Ok? Fiquem na paz, meus irmãos. Que o Eterno venha abençoar vocês.